Os drones se tornaram ferramentas indispensáveis para a exploração moderna. Junte-se a nós enquanto exploramos algumas descobertas feitas por drones em lugares e objetos abandonados, e quando um drone fez uma descoberta arrepiante em um desfiladeiro que ninguém deveria ver. Número 1. Fortes Morel Marítimos. Originalmente, 3 fortes foram erguidos, cada um composto por uma torre de comando central cercada por 7 edifícios interligados por passarelas. Esses fortes não foram construídos no local, mas sim fabricados em terra firme, e depois flutuados até suas posições finais no estuário. Um verdadeiro testemunho da engenhosidade da engenharia sob as pressões da guerra. Hoje, apenas 2 desses fortes permanecem. Após seu serviço militar, os fortes foram descomissionados nos anos 1950, marcando o fim de suas carreiras militares. No entanto, sua história não terminou ali. O Forte no Army encontrou um destino trágico, sendo severamente danificado por tempestades e colisões com navios, o que levou à sua desmontagem. Enquanto isso, os fortes abandonados Red Sands e Shivering Sands encontraram uma nova vida surpreendente nos anos 1960 e 1970, quando se tornaram notórias estações de rádio pirata, transmitindo música e mensagens contraculturais além do alcance dos reguladores governamentais. Ao longo dos anos, esses fortes enfrentaram os elementos e o abandono, gradualmente sucumbindo à decadência, e agora só podem ser explorados com segurança por drones. Número 2. Iate abandonado de Abby Sunderland. Abby Sunderland, uma jovem americana de 16 anos, embarcou em uma jornada ambiciosa para se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha ao redor do mundo. Ela partiu da Califórnia a bordo de seu iate de 12 metros, chamado Wild Ice, cheia de determinação e com um sonho em mente. No entanto, apenas 5 meses após o início de sua viagem, uma violenta tempestade no Oceano Índico destruiu esses sonhos. As ondas gigantes, com até 9 metros de altura, quebraram o mastro do Wild Ice, deixando Abby à deriva a mais de 3.000 quilômetros de distância, tanto da África quanto da Austrália. Após perder contato com sua família por cerca de 20 horas, Abby ativou os sinalizadores de emergência de seu iate. Um drone foi enviado para localizá-la, iniciando uma complexa operação de resgate no mar. Ela foi resgatada por um navio pesqueiro francês e levada para a Ilha Reunião, um território ultramarino francês próximo a Madagascar. Esse dramático resgate marcou o fim de sua tentativa de circunnavegar o globo. Quase 9 anos depois, em janeiro de 2019, os destroços do Wild Ice foram descobertos na costa sul da Austrália. Um drone avistou o iate virado, coberto de cracas, flutuando cerca de 10 quilômetros ao sul da ilha Kangaroo, um destino turístico popular no sul da Austrália. As autoridades confirmaram que era o longamente perdido Wild Ice, que havia derivado milhares de quilômetros ao longo dos anos. Número 3. Pote de ouro. Trabalhadores de demolição na Bretanha, na França, receberam a ordem de procurar algo especial por um operador de drone que avistou algo no sótão de uma casa abandonada. Os trabalhadores não deram muita atenção, mas mais tarde tropeçaram em uma descoberta inesperada enquanto derrubavam a velha casa desabitada. Eles foram encarregados de limpar a propriedade e desenterraram um pote de moedas de ouro escondido no porão, uma descoberta que faria o coração de qualquer um acelerar. A equipe estava ocupada com seu trabalho usual quando notaram um recipiente peculiar em forma de concha, como descrito pelo operador do drone. Ele fez um barulho que despertou sua curiosidade. Ao abri-lo, encontraram 600 moedas de ouro, todas com a imagem do rei Leopoldo I da Bélgica e datadas de 1870. A descoberta foi impressionante, e os trabalhadores imediatamente relataram o achado às autoridades locais. A polícia de Pont-Aven respondeu rapidamente, assegurando as moedas e as colocando sob chave. Essas moedas, cada uma um pedaço da história, tinham um valor significativo, não apenas monetário, mas também como artefatos históricos. A mídia local estimou que o tesouro valia mais de $150 mil. Número 4. Remanescentes da Guerra Fria. Oleg Tan, um entusiasta de veículos all-terrain e drones, embarcou no que ele acreditava ser uma aventura típica de fim de semana por uma floresta remota na Rússia. Mal sabia ele que sua jornada o levaria a uma descoberta arrepiante de remanescentes da Guerra Fria, escondidos do mundo por décadas.
Aquele inverno havia sido excepcionalmente seco, tornando o terreno normalmente pantanoso surpreendentemente acessível. Ansioso para explorar novas áreas, ele lançou seu drone para ver como poderia navegar com seu veículo all-terrain mais profundamente na floresta do que jamais havia se aventurado antes. Seu entusiasmo cresceu quando notou uma antiga cerca de arame farpado enferrujada, um sinal inesperado de atividade humana naquela floresta desolada. Intrigado, ele decidiu seguir em frente. Além da cerca, Oleg tropeçou em uma visão que faria o coração de qualquer aventureiro acelerar. Um grupo de caminhões com 8 rodas, enferrujados e abandonados em meio às árvores. Os veículos eram enormes, suas estruturas outrora formidáveis agora sucumbindo às forças implacáveis da natureza. Apesar do estado deteriorado dos caminhões, eles exalavam uma aura de mistério e significância histórica que exigia uma inspeção mais minuciosa. Ao se aproximar dos caminhões, Oleg começou a documentar sua descoberta. Os veículos, embora claramente antigos, possuíam várias características únicas que sugeriam seu passado. Um dos caminhões tinha portas feitas de fibra de vidro, um material leve e incomum para máquinas tão grandes, sugerindo um design destinado a reduzir o peso total do veículo. Além disso, os caminhões pareciam ter sido despojados de peças valiosas do motor, aumentando o enigma de seu abandono. Pesquisas posteriores revelaram que esses veículos faziam parte da extensa infraestrutura militar da União Soviética, que foi abandonada às pressas após o colapso da União Soviética em 1991. Número 5. Canhão de Barba Negra. Nas profundezas do Oceano Atlântico, ao largo da costa da Carolina do Norte, uma equipe de arqueólogos marinhos fez uma descoberta arrepiante com a ajuda de um drone subaquático que os transportou de volta no tempo em quase 300 anos. Eles recuperaram um canhão do famoso navio pirata Queen Anne's Revenge, o navio almirante do infame pirata Barba Negra. Este artefato, há muito perdido para os abraços do oceano, ofereceu uma conexão tangível com a era de ouro da pirataria e com a figura lendária que uma vez aterrorizou os mares. O Queen Anne's Revenge, uma embarcação temível, encontrou seu fim em 1718, quando encalhou perto de Belfort Inlet. Barba Negra havia capturado o navio anteriormente e o transformado em seu navio almirante, usando-o para espalhar o terror entre os marinheiros ao longo da costa americana e no Caribe. Por séculos, a localização exata dos destroços permaneceu um mistério, até que foi descoberta em 1996 por uma equipe do Departamento de Recursos Naturais e Culturais da Carolina do Norte. Recuperar artefatos dos destroços tem sido um processo meticuloso e desafiador. O canhão, incrustado de cracas e com crescimento marinho, foi um dos achados mais significativos. O processo de levantamento do canhão do fundo do mar envolveu um planejamento cuidadoso e uma execução precisa. Mergulhadores primeiro tiveram que limpar os sedimentos e a vida marinha acumulada ao redor do canhão ao longo dos séculos, usando equipamentos especializados. Eles então cuidadosamente levantaram o canhão para a superfície, garantindo que ele permanecesse intacto durante o processo. Número 6. Estação de radar Duga. Próxima à cidade fantasma de Pripyat e à infame usina nuclear de Chernobyl, repousa um vestígio arrepiante da Guerra Fria, uma estação de radar soviética abandonada conhecida como Duga. Esta estrutura maciça, com suas antenas imponentes apontadas para o céu, desempenhou um papel crucial na rede de alerta precoce da União Soviética contra ataques de mísseis balísticos. Agora, décadas após ter silenciado, ela permanece como um lembrete assombroso de uma era passada, visível apenas através de imagens capturadas por drones. O sistema de radar Duga fazia parte da rede soviética de radares além do horizonte, projetada para detectar ameaças de mísseis a milhares de quilômetros de distância. De repente, a estação enviou um sinal após décadas de silêncio. O súbito aparecimento do sinal e a mudança aleatória de frequências causaram uma interrupção generalizada, interferindo com transmissões legítimas, operações de rádio amador, comunicações aeronáuticas oceânicas e transmissões de utilidade. O sinal do Duga gerou uma miríade de especulações e teorias da conspiração. Alguns acreditavam que era um experimento soviético de controle mental ou um dispositivo de controle climático, levando à implantação de drones para investigar a região, mas nada foi encontrado. Número 7. Descoberta arrepiante em um desfiladeiro. Nas profundezas sombrias de um desfiladeiro isolado,
um drone fez uma descoberta arrepiante que ninguém deveria ver. Aninhado entre penhascos imponentes e cercado por um silêncio inquietante, estava uma descoberta perturbadora e inesperada. Um navio quebrado, aparentemente encalhado, longe de qualquer oceano ou rio. A visão desse navio, com seu casco envelhecido e velas esfarrapadas empoleirado precariamente acima de uma estrada sinuosa, é tanto desconcertante quanto perturbadora. A história começa com um grupo de entusiastas de drones em uma expedição para capturar imagens aéreas impressionantes de lugares abandonados. Eles ouviram rumores de visões estranhas e esquecidas, escondidas em um vale remoto, e estavam ansiosos para explorar. De seu ponto de vista, os exploradores podiam ver o tamanho imenso do navio. A embarcação de madeira, que parecia pertencer a uma era muito passada, estava firmemente alojada entre dois penhascos, com uma estrada estreita serpenteando abaixo dela. A proa do navio se projetava sobre a borda, lançando uma longa sombra sobre o solo rochoso abaixo. Suas mastros estavam quebrados e as velas pendiam em trapos, tremulando levemente com a brisa. Cracas e algas marinhas grudavam em seus lados, como se o navio tivesse sido levantado diretamente do oceano e deixado naquele local remoto. De volta à base, a equipe começou a juntar o que sabiam sobre a região e qualquer evento histórico que pudesse explicar a presença do navio. Descobriram que o vale havia sido palco de várias inundações severas ao longo da história. Uma teoria considerada foi que uma enchente massiva, combinada com uma série de deslizamentos de terra, poderia ter de alguma forma transportado o navio de um rio ou costa distante para seu atual local de descanso. Contudo, essa teoria parecia implausível, dado a altura e a distância da fonte de água mais próxima. No entanto, por mais improvável que essa teoria parecesse, não havia outras explicações óbvias para o fenômeno. O que realmente aconteceu naquela área continua sendo um mistério, deixando as mentes curiosas se perguntando sobre o passado intrigante dessa embarcação perdida. Até hoje, o navio permanece um enigma, uma relíquia estranha e perturbadora do que poderia ter sido um evento catastrófico ou simplesmente um acidente inexplicável. Número 8. Ponto de milhões de dólares. Perto de Espírito Santo, em Vanuatu, repousa um lembrete arrepiante da animosidade da guerra, submerso nas águas azul turquesa, o ponto de milhões de dólares. Esse cemitério subaquático não é apenas uma atração para mergulhadores e entusiastas de drones, mas também está impregnado de história e desobediência, contando uma história de discórdia pós-Segunda Guerra Mundial e dos remanescentes deixados para trás pelas forças americanas. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos encontrou-se com um excedente de equipamentos, veículos e maquinário no Pacífico, incluindo na ilha de Vanuatu. Buscando se desfazer desses ativos, os americanos propuseram vendê-los a preços reduzidos para a população local, oferecendo uma oportunidade de benefício econômico após a guerra. No entanto, mal-entendidos e falhas de comunicação marcaram a resposta local. Muitos moradores, antecipando que o equipamento seria abandonado e acessível gratuitamente após a partida dos americanos, recusaram a oferta. Diante desse aparente desprezo, o exército americano tomou uma ação drástica. Ao longo de vários dias, em meio à tranquilidade tropical, os americanos usaram escavadeiras para despejar veículos e maquinários nas águas abaixo. Caminhões, jipes, tratores e até mesmo suprimentos excedentes foram lançados nas profundezas, em um ato deliberado para negar seu uso a qualquer um que tivesse se recusado a comprá-los. Número 9. Vazamento de radiação de submarino. Uma descoberta arrepiante nas profundezas sombrias do Mar de Barents reacendeu preocupações sobre os remanescentes da Guerra Fria, que jazem adormecidos sob as ondas. A silhueta fantasmagórica de um submarino nuclear da era soviética descansa silenciosamente no fundo do oceano, mas descobertas recentes de drones subaquáticos revelaram uma realidade preocupante. Vazamentos de radiação ainda persistem de seu casco afundado. A história do submarino Komsomolets começou tragicamente em 1989, quando um incêndio catastrófico envolveu o submarino durante uma patrulha de rotina sob o gelo ártico. No meio do caos, 42 corajosos tripulantes perderam suas vidas, enquanto a embarcação, carregando um reator nuclear e 2 ogivas nucleares, afundava nas profundezas da costa da Noruega.
Décadas depois, as consequências desse desastre marítimo ainda se desenrolam. Recentes expedições, equipadas com tecnologia avançada de sonar e detecção de radiação, revelaram sinais perturbadores de contaminação radioativa emanando do submarino afundado. Essa revelação gerou preocupação internacional, com ambientalistas e autoridades governamentais se mobilizando para avaliar a extensão do vazamento e seu impacto potencial na vida marinha e nos ecossistemas costeiros. Número 10. Naufrágio de navio mais antigo do mundo. Em meio aos restos de 72 embarcações naufragadas no Mar Negro, uma se destaca como um testemunho da antiga história marítima. Um navio naufragado que data de 500 anos antes de Cristo, aclamado como o naufrágio mais antigo do mundo em perfeito estado. Essa descoberta extraordinária veio à tona por meio de uma expedição pioneira que utilizou tecnologia de drones, marcando um marco na arqueologia subaquática. A embarcação, datada de mais de 2,5 milênios, oferece um raro vislumbre das práticas de navegação da Era Antiga, preservada de forma notável nas profundezas sem oxigênio do Mar Negro. A descoberta foi o resultado de um levantamento abrangente conduzido por uma equipe internacional de arqueólogos marinhos. Seus esforços foram recompensados quando a silhueta do antigo navio gradualmente se materializou em seus monitores, com seu casco de madeira e detalhes estruturais surpreendentemente intactos, apesar dos séculos submerso. Historiadores especulam que este navio, agora repousando a mais de 1,5 km abaixo da superfície do mar, pode ter sido retratado em um antigo vaso, adicionando uma camada de contexto histórico à sua descoberta. O design e a construção da embarcação oferecem informações valiosas sobre as técnicas de construção naval antigas, iluminando as rotas comerciais, o comércio marítimo e a vida diária dos navegadores de uma época distante. Número 11. Cemitério de aviões. Este é o 309º Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, comumente conhecido como o Cemitério de Aviões. De cima, a perspectiva de um drone revela um vasto cemitério de metal, em um desfiladeiro onde mais de 3.100 aeronaves, abrangendo décadas de história militar e civil, repousam em fileiras ordenadas sob o sol implacável do Arizona. O local é nada menos que impressionante, um cenário quase surreal de gigantes desativados como o B-52 Stratofortress, o C-5 Galaxy e o F-16 Fighting Falcon. Cada aeronave, que outrora simbolizou poder e avanço tecnológico, agora permanece como um monumento à passagem do tempo e à evolução da aviação. Do ponto de vista do drone, a escala do cemitério é estonteante, com as aeronaves dispostas em padrões geométricos que se estendem até onde os olhos podem ver. Mas o cemitério não é apenas um local de descanso para aviões antigos, ele é um centro de atividade, um lugar onde o passado e o futuro da aviação se encontram. Aqui, peças são recuperadas e aeronaves são desmontadas até seus componentes essenciais. As imagens mostram fileiras de motores, asas e fuselagens catalogadas e armazenadas, aguardando serem reaproveitadas e reutilizadas. Esse processo não apenas preserva o legado dessas aeronaves, mas também garante que recursos valiosos não sejam desperdiçados. Número 12. Cemitério de navios assombrado. Entre Staten Island e Nova Jersey, repousa um testemunho sombrio da história marítima de Nova York. Um cemitério de navios que já abrigou as sombras de embarcações muito além de seus dias de glória. As imagens de drones mostram uma visão arrepiante de antigos rebocadores, navios de guerra, barcos pesqueiros e balsas lentamente sucumbindo aos elementos, pintando um quadro vívido de decadência e abandono. Da perspectiva de um drone pairando sobre Arthur Kill, a cena é ao mesmo tempo cativante e melancólica. A via navegável, que outrora fervilhava de atividade industrial, agora abriga alguns poucos restos de uma era passada. A câmera do drone captura os cascos enferrujados e os convéses desgastados dos navios restantes, cada um testemunhando silenciosamente décadas de serviço e negligência. Entre as visões mais marcantes estão as formas imponentes de antigos navios de guerra, suas pinturas desbotadas e vigias encarando o horizonte com uma expressão vazia. Esses navios, outrora símbolos de poder naval, agora jazem em diversos estágios de degradação, suas armas e equipamentos de radar corroídos pela água salgada e pelo tempo. Os rebocadores, com suas estruturas robustas e guinchos desgastados,
permanecem como lembretes do passado industrial de Arthur Kill. Esses cavalos de trabalho do porto, que um dia foram essenciais para rebocar barcaças e auxiliar navios maiores, agora estão parados, com seus motores silenciosos e seus conveses cobertos de musgo e líquen. Número 13. A Tumba de Capaia. A enigmática Tumba de Capaia, que pode ser vista nessas fascinantes imagens de drone, é conhecida localmente como a Pedra com uma Porta. Datando do período helenístico por volta do século II a.C., este monumental túmulo é um verdadeiro testemunho da habilidade artesanal e das práticas funerárias antigas. Ao contrário das descrições genéricas e repetitivas que encontramos frequentemente na internet, o túmulo é uma verdadeira maravilha da engenharia arquitetônica. Esculpido na lateral de uma montanha, sua fachada lembra uma entrada em formato de porta, levando a uma estrutura de formato aproximadamente cúbico que se ergue majestosamente acima de um desfiladeiro. A Tumba de Capaia pode ser vista de um ângulo completamente diferente graças aos drones quase 2.000 anos após sua construção. Hoje, os visitantes precisam navegar por uma trilha íngreme que serpenteia pela montanha até alcançar a entrada. A estrutura em si, parcialmente esculpida na rocha natural para prevenir o colapso, permite uma circunnavegação completa, oferecendo vislumbres de seu design intricado de todos os ângulos. Almas aventureiras podem até subir no telhado do túmulo, adicionando uma dose de emoção à exploração deste antigo local. O interior da tumba, acessado por uma pequena abertura no alto de sua face, mantém uma aura de mistério. Acima da entrada, uma inscrição exibe o nome Els, um nome perdido no tempo, despertando a curiosidade sobre a identidade e a importância do ocupante. A câmara interna, embora atualmente desafiadora de acessar devido a uma corda quebrada, sugere segredos e tesouros que podem ter descansado ali dentro por séculos. Número 14. Rostos de pedra de Nemrut Dag. No topo do Monte Nemrut está o túmulo funerário encomendado por Antíoco I de Comagena, um reino que um dia se localizava ao norte da Síria e do rio Eufrates. Esse ambicioso governante, em uma tentativa de imortalizar seu legado, ergueu um vasto santuário que ainda hoje inspira admiração e reverência. No coração do monte, encontra-se uma série de terraços adornados com colossais estátuas de deuses e do próprio Antíoco, esculpidas em pedra local e dispostas para observar a vasta paisagem abaixo. A característica mais marcante do Monte Nemrut são as monumentais cabeças de pedra, que também podem ser acessadas por drones. Elas resistiram ao teste do tempo, cada uma sendo um testemunho da habilidade artesanal e da visão impressionante da era helenística. Essas cabeças colossais, originalmente parte das estátuas que decoravam os terraços, caíram e foram remontadas ao longo dos séculos, adicionando um ar de mistério ao local. A visão aérea dos terraços e das cabeças de pedra espalhadas forma um cenário que mescla a grandiosidade da natureza com a ambição humana. As imagens capturadas pelos drones revelam os intrincados detalhes de cada estátua, oferecendo um vislumbre do passado que é tanto intrigante quanto cativante. A descoberta de Nemrut Dag através da exploração por drones não apenas aprofundou nossa compreensão de suas maravilhas arquitetônicas, mas também intensificou o senso de fascínio em torno de seu propósito enigmático. Número 15. Destroços de avião da Segunda Guerra Mundial. A história começa com o segundo-tenente Robert Elliott, que pilotava com habilidade e coragem nos céus, até que desafios imprevistos forçaram seu avião a uma queda. O P-38 Lightning, renomado por seu distinto design de motor duplo e poder de fogo formidável, acabou enterrado sob quase 2 metros de areia após o acidente, onde permaneceu praticamente invisível por décadas. Descoberto inicialmente nos anos 1970 e depois ressurgido em 2014, devido ao deslocamento das areias, o caça foi avistado por meio de imagens capturadas por drones. O avião é um lembrete arrepiante dos sacrifícios e da bravura durante a guerra. Seu redescobrimento gerou uma resposta significativa, levando a um importante passo por parte do KADW, o Serviço de Ambiente Histórico do governo galês, que concedeu ao avião a rara honra de ser protegido, uma distinção única para aeronaves militares no Reino Unido. Número 16. Ruínas de Hecton. Apesar de sua localização pitoresca e seu propósito inicial como salão de banquetes e mirante para Lord Halifax, a Torre de Recton passou por uma história tumultuosa,
desviando-se de suas origens nobres para uma existência sombria, cheia de rumores e avistamentos assustadores. Ao longo dos anos, ela se tornou notória por abrigar uma variedade de atividades, desde encontros paranormais até eventos ilegais, como festas clandestinas. A história da torre assume um tom ainda mais sombrio com relatos de fenômenos fantasmas. Visitantes e moradores locais narraram avistamentos de tijolos voadores, aparições espectrais de uma mulher e até a visão perturbadora de um trator fantasma vagando pelos arredores. Esses contos assustadores cimentaram a reputação da Torre de Racton como um dos locais mais assombrados de West Sussex, atraindo visitantes curiosos em busca de um vislumbre de seu passado misterioso. Podemos ver nas imagens de drones que, com o passar do tempo, a negligência e o vandalismo cobraram seu preço na Torre de Racton. Suas paredes, outrora grandiosas, agora estão cobertas de grafites, um contraste gritante com seu propósito original, como símbolo de riqueza e poder. Número 17. Culver Hall. Culver Hall não era uma fortaleza ou castelo típico, como sugerem as lendas locais, mas sim um enorme pombal, projetado para abrigar cerca de 30 camadas de caixas de ninho retangulares. Essas caixas, encaixadas nas paredes internas, acomodavam centenas de pombos medievais, em uma era em que os pombos eram valorizados por sua carne e ovos. Culver Hall fornecia uma fonte confiável de sustento durante tempos difíceis. Atualmente, entusiastas de drones aventuram-se até lá para testar seus novos equipamentos. Apesar de suas origens utilitárias, Culver Hall está imerso em contos de intriga e mistério. Histórias assustadoras cercam a estrutura, ligando-a a operações de contrabando, com boatos de passagens secretas, e até mesmo um túnel supostamente conectando-a a uma casa de sal nas proximidades de Port Eynon. Pombos-correio, conhecidos por sua habilidade em entregar mensagens rapidamente, supostamente desempenharam um papel nessas atividades clandestinas, adicionando mais camadas ao passado oculto de Culver Hall. Número 18. Submarino russo K-80 e 4 Ekaterinburg. As seguintes imagens capturadas por drones mostram o submarino balístico russo K-80 e 4 Ekaterinburg, que em dezembro de 2011 enfrentou um incidente quase catastrófico que quase resultou em um dos piores desastres nucleares da história. Esse evento arrepiante ocorreu em uma doca seca, destacando os perigos constantes associados à manutenção e operação de submarinos armados com armas nucleares. Durante uma parada para manutenção, o submarino estava cercado por andaimes de madeira devido a um trabalho de soldagem em sua proa. Infelizmente, um incêndio começou e se espalhou rapidamente para o revestimento de borracha anecoica do submarino, projetado para reduzir sua assinatura acústica debaixo d'água. A situação escalou quando o fogo continuou a arder por quase 20 horas, apesar dos esforços dos bombeiros. A localização do incêndio, perto dos tubos de torpedo, apresentou um risco significativo de uma explosão de torpedo ou míssil. O fogo também se espalhou para a câmara acústica do sonar, que estava cheia de líquidos inflamáveis. O incêndio foi tão intenso que foi necessário o uso de helicópteros, rebocadores e 11 equipes de bombeiros para controlá-lo. Eventualmente, o submarino teve que ser submerso para extinguir as chamas. Foi feita uma descoberta surpreendente nos cantos mais remotos do nosso mundo, onde a história parece perdida em paisagens infinitas. Junte-se a nós enquanto descobrimos a incrível história por trás do achado acidental do drone. Número 20. O Santuário Medieval. Em 2020, trabalhadores da construção civil perto de Guildford, na Inglaterra, fizeram uma descoberta notável enquanto trabalhavam. Ao lado de uma linha férrea, uma caverna oculta. Fascinados pelo que encontraram, exploraram cuidadosamente o interior da caverna antes de contatar os arqueólogos. Esta caverna, que data do século XIV, revelou-se um importante sítio histórico. O design da caverna é particularmente fascinante, com múltiplas câmaras que variam em altura de cerca de 3 a 8 metros, cada uma mostrando evidências de seu uso anterior. As paredes estão adornadas com elaboradas esculturas e símbolos, sugerindo que a caverna já foi usada como santuário ou ermida, um retiro para pessoas religiosas que buscavam solidão e reflexão. Os pesquisadores acreditam que a caverna estava associada à próxima capela de Santa Catarina, agora em ruínas. O interior do santuário revela traços de seu uso anterior, incluindo marcas de fuligem e carvão de lâmpadas,
e fogueiras que provavelmente eram usadas durante cerimônias religiosas. Essas marcas fornecem informações valiosas sobre o cotidiano e as práticas das pessoas que visitavam esta caverna. O teto da caverna é particularmente cativante, adornado com várias esculturas, incluindo iniciais e símbolos decorativos, alguns dos quais podem ter sido feitos pelos primeiros habitantes da caverna. A caverna também possui elementos arquitetônicos únicos, como nichos e armários, que aumentam sua importância histórica. Número 19. Presa de mamute gigante. No início de 2024, mineradores de carvão que trabalhavam na mina Freedom, perto de Ula, na Dakota do Norte, fizeram uma descoberta incrível enquanto cavavam na terra. Eles se depararam com uma presa de mamute notavelmente bem preservada, encontrada completamente por acidente, enterrada a cerca de 12 metros de profundidade no leito de um antigo riacho. A descoberta começou quando um operador de pá notou um brilho branco enquanto carregava terra em um caminhão. Reconhecendo a importância potencial do achado, o operador parou o trabalho. Logo, especialistas do Serviço Geológico da Dakota do Norte, da Sociedade Histórica do Estado da Dakota do Norte e do Escritório de Administração de Terras foram chamados para examinar o local. A presa, que mede impressionantes 2 metros e pesa cerca de 23 quilos, foi apenas o começo. À medida que o local foi cuidadosamente escavado, mais de 20 ossos adicionais de mamute foram descobertos, incluindo costelas, uma escápula, um dente e partes dos quadris do mamute. Esta descoberta é um dos fósseis mais importantes já encontrados na história da Dakota do Norte, devido à sua notável integridade. Ao contrário da maioria dos fósseis de mamute encontrados no estado, que normalmente são apenas ossos ou dentes isolados, este achado representa um dos esqueletos de mamute mais completos já descobertos na Dakota do Norte. Número 18. Imagens de drones do antigo range da Irlanda. Recentemente, imagens de drones revelaram uma descoberta extraordinária. Um antigo range situado ao lado da tumba de corredor de Newgrange, de 5.000 anos de antiguidade na Irlanda. Este range recém-descoberto é um monumento circular e, curiosamente, é o quarto de seu tipo descoberto perto de Newgrange. A revelação acentua o profundo significado desta área para seus antigos habitantes, que remonta a mais de 5.000 anos. A descoberta deste range é particularmente notável porque é anterior ao famoso Stonehenge da Inglaterra por mais de um século e às pirâmides de Gizé, no Egito, por cerca de 4 séculos. A tumba de corredor de Newgrange é uma das estruturas megalíticas mais famosas do mundo, conhecida por sua construção sofisticada e alinhamento com o nascer do Sol no solstício de inverno, demonstrando um avançado conhecimento astronômico entre seus construtores. Os esforços de escavação em Newgrange são liderados por Geraldine Stout, arqueóloga do Serviço Nacional de Monumentos da Irlanda, e Matthew Stout, professor de História e Geografia na Universidade da cidade de Dublin. Este projeto é a primeira escavação científica em Newgrange em mais de 30 anos, destacando o renovado interesse pelo patrimônio antigo da Irlanda. Newgrange, um ponto focal do Sítio do Patrimônio Mundial da Irlanda, atrai inúmeros visitantes todos os anos, que vêm para se maravilhar com seu design intrincado e sua importância histórica. Número 17. Rodovia de grafites abandonada. A lendária rodovia de grafites, que já foi um símbolo vibrante da história de Centralia, agora está desaparecendo dos marcos da Pensilvânia. A Pagnot Enterprises, a nova proprietária do terreno, está iniciando um projeto de 3 dias para cobrir este trecho abandonado da Rota 61 com camadas de terra. Originalmente um local movimentado para operações de mineração da União Soviética, a estrada tornou-se uma trilha informal para veículos todo o terreno e um ponto de encontro popular. A chegada de maquinário pesado marca o início dos esforços para enterrar o asfalto, uma medida impulsionada pelas queixas dos moradores próximos, que foram afetados pelo barulho e pelas interrupções relacionadas aos veículos todo o terreno. Os funcionários locais, incluindo o secretário do Distrito de Centralia, Tom Hosky, apoiam essa ação, citando o afluxo de entusiastas de veículos todo o terreno nos fins de semana e os problemas adicionais causados pela pandemia. No entanto, há um profundo sentimento de tristeza entre muitos. A estrada, que foi fechada em 1993, tornou-se uma tela para mensagens vibrantes e arte,
ganhando o apelido de Rodovia dos Grafites, e serviu como um tributo histórico e um passatempo local precioso. A transformação da estrada em um local para acampamentos não autorizados e outras atividades inadequadas, atribuída em grande parte a visitantes de fora da área, manchou sua memória. Centralia, uma comunidade devastada por um incêndio em uma mina que começou em 1962, agora vê sua outrora animada rodovia sendo enterrada, simbolizando o fim de uma era marcada tanto por seu passado vibrante quanto por seus desafios. Número 16. O Viaduto na Selva. Escondido no coração do Brasil, o Viaduto de Petrópolis se destaca como uma notável peça de arquitetura que poderia fazer qualquer um olhar duas vezes. Ao contrário da maioria dos viadutos, que são construídos para conectar dois pontos ao atravessar obstáculos naturais como rios ou vales, este quebra o molde com seu design intrigante. Em vez de se estender até outro destino, o Viaduto de Petrópolis se curva em um elegante semicírculo e termina abruptamente no ar. Não há nenhuma ponte que leve ao outro lado, apenas uma parada inesperada no céu. Para aumentar o mistério, ele está isolado em um vasto mar de árvores, longe de qualquer cidade ou estrada. Mas esta estranha estrutura não é o resultado de um projeto esquecido ou de um plano abandonado. Ela tem um propósito muito prático. O viaduto foi construído como um elevado para os oleodutos da Petrobras, a empresa estatal de petróleo do Brasil. Seu design permite que o oleoduto cruze uma linha férrea sem a necessidade de se conectar a qualquer estrada ou caminho de ambos os lados. Embora possa parecer uma ponte que não leva a lugar nenhum, é uma peça crucial de infraestrutura em uma parte remota do Brasil. Número 15. O Coelho Gigante Rosa. Escondido em uma montanha remota na região do Piemonte, no norte da Itália, encontra-se um local peculiar e cativante que despertou a curiosidade dos internautas há alguns anos. Um coelho rosa de pelúcia colossal. Uma criação verdadeiramente única, com mais de 60 metros de comprimento e quase 6 metros de altura, com uma barriga fofa e felpuda grande o suficiente para deitar-se sobre ela. Esta notável obra de arte foi criada pelo coletivo de arte de vanguarda Skeleton, conhecido por suas instalações imaginativas e pouco convencionais. O coelho gigante é mais do que uma estrutura enorme e chamativa. Foi concebido como uma peça de arte interativa, projetada para atrair e encantar os caminhantes enquanto exploravam o terreno acidentado. O conceito por trás deste coelho gigante era injetar uma sensação de diversão e assombro na experiência de caminhada, tornando a jornada pelas montanhas mais memorável e caprichosa. Construído em 2005, o coelho gigante inicialmente era para ser uma instalação temporária. A visão do artista era que ele se decomporia naturalmente e se fundiria com o ambiente ao longo do tempo, em harmonia com a natureza. Eles anteciparam que até 2025 o coelho gigante seria absorvido quase completamente pela paisagem. No entanto, os elementos naturais o desgastaram muito antes do esperado. Até 2016, o coelho gigante já estava significativamente deteriorado, com seu tecido rosa vibrante reduzido a trapos e pedaços abandonados. Número 14. A foto de milhões de dólares. Em 2010, Randy Garo estava passeando casualmente por uma loja de sucata em Fresno, Califórnia, quando se deparou com uma velha fotografia em ferrotipo. À primeira vista, parecia apenas mais uma foto antiga de homens jogando croquet, nada fora do comum. Ele a comprou por apenas $2 e seguiu em frente. Mas quando olhou mais de perto, Randy notou algo interessante. Um dos homens na foto tinha uma semelhança impressionante com Billy the Kid. Nascido como Henry McCarthy, e também conhecido como William Henry Bonney, Billy the Kid foi um famoso fora da lei do velho oeste americano. Se esta foto realmente mostrava o infame fora da lei, seu valor dispararia. Inicialmente, a afirmação de Randy foi recebida com ceticismo, e verificar a autenticidade da foto foi um desafio. Foi necessário um longo e minucioso processo de pesquisa histórica, análise e tecnologia moderna de reconhecimento facial para confirmar sua autenticidade. Os especialistas finalmente verificaram que a fotografia, tirada em 1878, mostrava de fato Billy the Kid ao lado de membros de sua gangue, os reguladores, fazendo uma rara pausa de suas vidas tumultuadas. Para colocar em perspectiva, outra fotografia conhecida de Billy the Kid, do tipo ambrotipo, foi leiloada pela incrível soma de $2.300.000 em 2011.
Número 13. O misterioso monólito. No final de novembro de 2020, a tripulação de um helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah estava em uma missão de rotina para inspecionar carneiros selvagens em uma área remota do deserto. Durante o voo, eles descobriram inesperadamente um imponente monólito metálico de cerca de 3 metros de altura, estranhamente incrustado na rocha vermelha, sem nada ao redor por quilômetros. Ao examiná-lo mais de perto, a equipe descobriu que o monólito era feito de aço inoxidável ou alumínio. Apesar de sua presença marcante, o monólito em si não parecia ter nenhuma característica especial além de sua localização incomum. O aparecimento repentino desta estrutura misteriosa rapidamente capturou a imaginação da comunidade local, e as pessoas começaram a especular descontroladamente sobre sua origem. Alguns pensaram que poderia ser uma instalação artística, talvez inspirada em filmes de ficção científica. Outros se perguntaram se era obra de um artista secreto, como Banksy. Algumas teorias da conspiração até sugeriram que poderia estar relacionado a seres extraterrestres ou a projetos governamentais encobertos. Com o tempo, o mistério por trás do monólito foi em grande parte resolvido. Descobriu-se que era uma obra de arte criada por um grupo de artistas, parte de uma série de monólitos semelhantes localizados em vários lugares inesperados ao redor do mundo. Número 12. Terra Interior. Escondido no tranquilo Parque Natural Serra da Estrela, em Portugal, o cone revela um impressionante feito de engenharia oculto sob seu exterior sereno. Embora possa parecer encantador e mágico, este fascinante redemoinho é uma maravilha do engenho humano, e não um fenômeno natural místico. Capturado com detalhes impressionantes por um drone, esta fonte de água, que se assemelha a um sumidouro gigante, faz parte de um sistema de barragem hidrelétrica conhecido como Covão dos Conchos. Esta estrutura canaliza a água para uma barragem hidrelétrica situada em um canto remoto do parque. A peça central desta maravilha de engenharia é uma grande abertura de 5 metros de largura, com uma circunferência de 48 metros. Aqui, a água cai graciosamente em um túnel de 1.500 metros de comprimento que leva à barragem hidrelétrica Lagoa Comprida, construída em 1955. Nas últimas 6 décadas, esta impressionante estrutura evoluiu com a natureza recuperando gradualmente a entrada do túnel, agora adornada com musgo exuberante e folhagem. Apesar de sua localização isolada na cordilheira da Serra da Estrela, o Covão dos Conchos tornou-se um local popular para caminhadas. No entanto, os visitantes devem estar cientes do terreno desafiador e são aconselhados a usar calçados impermeáveis e roupas resistentes ao clima, especialmente durante os rigorosos meses de inverno, quando a paisagem está coberta de neve e gelo. Número 11. Cemitério de Barcos de Moin. Moin, que já foi um porto de pesca vibrante e um ator-chave na União Soviética, agora se encontra abandonado como um cemitério de barcos fantasma, marcado por um desastre ambiental colossal. Este porto já fez parte do Mar de Aral, o 4º maior lago do mundo. Moin desempenhou um papel crucial nas atividades marítimas regionais, repleto de atividade e comércio. No entanto, na década de 1960, a União Soviética tomou a decisão crítica de desviar a água dos principais rios que alimentavam o Mar de Aral, com o objetivo de transformar a área circundante na maior região de cultivo de algodão do mundo. Este plano ambicioso teve consequências catastróficas, levando a um dos desastres ecológicos mais graves da história. O outrora vasto e animado Mar de Aral foi reduzido a apenas 10% do seu tamanho original em meados do século XX. Esta drástica redução não só reduziu o mar a uma fração de sua antiga glória, mas também deixou as águas restantes gravemente contaminadas. Como resultado, Moin, que já foi um porto movimentado, foi relegado às sombras, cercado por uma paisagem árida e os inquietantes restos de barcos enferrujados. Hoje, as 14.000 pessoas que ainda vivem em Moin se encontram no meio de um cenário inquietante de uma era passada, cercadas pelos duros lembretes da tragédia ambiental que transformou seu mundo. Número 10. Espada Viking. Em 2015, enquanto caminhava pela região acidentada de Haukeli, no centro-sul da Noruega, um homem chamado Goran se deparou com algo intrigante entre uma pilha de rochas pesadas. Ele notou um objeto incomum que sobressaía. Ao observar mais de perto, descobriu uma espada velha e enferrujada, que estava surpreendentemente bem preservada.
Quando os especialistas a examinaram, perceberam que não se tratava de uma espada qualquer, mas sim datada do ano 758 d.C., bem no início da Era Viking. Isso significa que a espada tem cerca de 1.200 anos. Esta espada é uma lâmina de 2 gumes feita de ferro forjado e mede aproximadamente 76 centímetros de comprimento. Apesar de sua antiguidade, ela se mantém em excelentes condições graças ao clima único das montanhas de Halkelli. As condições frias e secas da região, com neve e geada cobrindo a área durante pelo menos metade do ano, desempenharam um papel crucial na conservação da espada, impedindo que enferrujasse e se deteriorasse. Embora o cabo da espada esteja faltando, esta descoberta continua sendo incrivelmente significativa. Sua notável preservação e sua conexão com a Era Viking fazem dela um achado valioso que oferece um vínculo tangível com as vidas dos antigos navegadores nórdicos. Número 9. Pegadas de dinossauro. Em 10 de julho de 2022, um evento curioso ocorreu em um restaurante de temática de jardinagem em Leshan. Um cliente chamado Hang Ha, que tinha experiência trabalhando com pedras e um grande interesse em paleontologia, notou algo incomum em várias depressões no pátio do restaurante. Com seu histórico, rapidamente suspeitou que essas depressões poderiam ser pegadas de dinossauros e contatou o professor Xing Lida, da Universidade de Geociências da China, em Pequim, para pedir ajuda na investigação. O professor Xing Lida, junto com Pang Guangzhou, do Museu de Dinossauros de Zigong, realizou um exame exaustivo utilizando drones e scanners tridimensionais. Seu estudo revelou mais de 10 pegadas fossilizadas pertencentes a 2 tipos de dinossauros, especificamente brontossauros do período Cretáceo inferior, há mais de 100 milhões de anos. Essas enormes criaturas, conhecidas por seus longos pescoços e caudas, estavam entre os maiores animais terrestres que já vagaram pela Terra. A descoberta não foi apenas fascinante, mas também significativa, pois os especialistas acreditam que podem estar escondidos mais rastros de dinossauros em Leshan. Eles aconselharam o restaurante a implementar medidas de proteção para preservar essas valiosas pegadas. Para o restaurante, esta descoberta inesperada pode se tornar uma oportunidade de ouro, atraindo mais visitantes e turistas ansiosos para ver as antigas pegadas. Número 8. Depósitos de magma. Em 2019, um grupo de cientistas liderado por Carl Tape, da Universidade do Alaska Fairbanks, começou a investigar a atividade sísmica na região de Denali, depois que um poderoso terremoto de magnitude 7.1 atingiu a área perto de Anchorage. Eles instalaram centenas de sismômetros ao longo da falha de Denali para monitorar as réplicas e obter informações sobre o comportamento sísmico da zona. Durante seu estudo, descobriram algo inesperado, um local onde as ondas sísmicas desaceleraram drasticamente. Este achado incomum levou os cientistas a acreditar que poderia haver um depósito de magma oculto a cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície de Denali. Denali, o pico mais alto da América do Norte, está localizado sobre uma placa tectônica que se afunda lentamente sob outra placa, uma situação frequentemente associada à atividade vulcânica. No entanto, a região conhecida como a Lacuna Vulcânica de Denali, surpreendentemente não possui vulcões visíveis na superfície. Esta lacuna se estende desde o Monte Spur até as montanhas Wrangell, uma área onde a atividade vulcânica parece parar misteriosamente, apesar de as condições geológicas serem adequadas para isso. Parece que, embora não haja vulcões visíveis na região, o magma continua a arder nas profundezas subterrâneas. Este depósito de magma oculto desafia as teorias atuais sobre a atividade vulcânica na área. Para chegar ao fundo deste mistério, os cientistas planejam colocar mais instrumentos sísmicos diretamente sobre a anomalia para investigar mais a fundo. Número 7. O nó mais apertado e pequeno do mundo. Cientistas criaram acidentalmente o nó mais pequeno e apertado já registrado. Embora possa não parecer pequeno à primeira vista, isso se deve ao fato de estarmos vendo uma imagem ampliada dele. Na realidade, este nó é tão pequeno que é composto por apenas 54 átomos. É um nó de rã arbórea, uma forma complexa semelhante a um trevo de 3 folhas com 3 laços que se entrelaçam perfeitamente sem deixar pontas soltas. Este nó não é apenas minúsculo, mas também incrivelmente apertado, estabelecendo um novo recorde com uma relação de cruzamento da coluna vertebral de 23.
superando por pouco o recorde anterior de 24. Esta descoberta revolucionária foi feita na Academia Chinesa de Ciências, enquanto os pesquisadores trabalhavam na união de estruturas de carbono com acetílidos de ouro. Uma de suas reações químicas formou inesperadamente uma cadeia de ouro que se enrolou nesta notável estrutura. Mas por que isso é importante? Esta descoberta tem implicações significativas para a maneira como entendemos as estruturas moleculares e suas funções na natureza. Nódulos similares podem ser encontrados no DNA, no RNA e em várias proteínas que são cruciais para a estabilidade e o funcionamento dos sistemas naturais. Ao estudar esses minúsculos nós moleculares, os cientistas podem obter informações sobre como funcionam os sistemas naturais, o que pode levar a avanços na ciência dos materiais e à criação de novos polímeros e plásticos. Número 6. Cruz celta na floresta. No outono de 2016, algo extraordinário emergiu da floresta perto de uma cruz celta colossal. Esta impressionante estrutura rapidamente captou a atenção dos passageiros, que aterrissavam no aeroporto de Derry. Conhecida hoje como a Cruz Celta de Emory, foi a criação do silvicultor Liam Emory, que havia plantado o design quase 11 anos antes. Tragicamente, Liam faleceu em 2010, sem ter a chance de ver sua notável criação concluída. A cruz mede impressionantes 100 metros de comprimento e 70 metros de largura, elaborada a partir de 2 tipos diferentes de árvores, o larício japonês e o abeto Douglas. Sua construção é um testemunho do planejamento cuidadoso e da dedicação de Liam. O contraste entre as duas espécies de árvores cria um efeito visual surpreendente, especialmente durante o outono, quando as árvores larícios se tornam douradas, realçando o contorno da cruz contra os abetos mais escuros. A inspiração de Liam para o design surgiu de sua profunda apreciação por sua herança irlandesa e o desejo de criar um símbolo duradouro de fé e cultura na paisagem. Norma, que sabia pouco sobre o trabalho de Liam, não pôde deixar de sentir que a cruz o teria enchido de um imenso orgulho, refletindo sua incansável busca pela perfeição. O especialista em horticultura Gareth Austin elogiou a criação, classificando-a como uma obra-prima de engenharia hortícola considerável. Número 5. Exército de caranguejos. Nas zonas intertidais de manguezais, praias e estuários do norte de Queensland, na Austrália, ocorre um espetáculo impressionante. Os caranguejos soldado de cor azul claro, machos, conhecidos como Mictires longicarpus, exibem um comportamento fascinante. Esses caranguejos se movem em uníssono, alimentando-se de detritos e criando pequenas bolas de areia descartada à medida que avançam. Este movimento sincronizado, especialmente visível durante a maré baixa, cria uma cena cativante ao longo da costa. Filmada no local, esta coordenação serve como mecanismo de defesa, enquanto os caranguejos se retiram coletivamente das ameaças. Alguns caranguejos se escondem habilmente na areia, esperando que o perigo passe ou que chegue a próxima maré baixa. Enquanto isso, a costa australiana também é o lar do caranguejo nadador azul, Portunus armatus. Esta espécie prospera em áreas arenosas e lamacentas de águas costeiras e estuarinas rasas, particularmente no sul de Queensland, onde é pescada comercialmente. As pescarias de Queensland realizam estudos regulares para coletar dados sobre caranguejos nadadores azuis juvenis, incluindo sua abundância, tamanho e sexo. Esses dados são cruciais para desenvolver índices de abundância anuais, identificar tendências e vincular os números de juvenis às futuras capturas comerciais. Esta análise é essencial para a avaliação e gestão abrangentes das populações de caranguejos nadadores azuis, garantindo o uso sustentável deste valioso recurso marinho. Número 4. Mulher em uma árvore. No centro de Surrey, os arqueólogos fizeram uma descoberta diante dos restos de uma mulher celta que viveu há cerca de 2.200 anos, durante a Idade do Ferro. Mas ela não era uma mulher qualquer. Vestia um vestido de lã, um chale e um casaco de pele de ovelha, sugerindo que levava uma vida bastante confortável. Há poucas evidências de que ela fizesse algum trabalho extenuante, o que indica que poderia ter desfrutado de uma vida de luxo. Uma investigação mais aprofundada revelou que ela tinha um gosto por doces, um capricho incomum na época, já que poucas pessoas tinham acesso a delícias açucaradas. Adornada com braceletes de bronze, uma impressionante corrente de cinto de bronze e acessórios de ferro,
É claro que ela tinha um alto status em sua sociedade. Ela era local. Seus ossos mostram sinais de que cresceu na mesma área onde foi descoberta. Imagine encontrar os restos preservados de alguém que viveu em seu bairro há 2.200 anos. Ainda mais interessante, ela não foi enterrada sozinha. Outro local de sepultamento foi encontrado a apenas 80 metros de distância, sugerindo que ela poderia ter sido enterrada ao lado de alguém que conhecia. Embora a natureza exata de sua relação permaneça um mistério, os pesquisadores estão entusiasmados com a possibilidade de descobrir mais sobre a vida dos antigos colonos da área. Número 3. Túnel medieval. Em 2021, enquanto trabalhadores da Western Power Distribution cavavam um buraco para um novo poste de linha elétrica em um quintal em Monmouthshire, no país de Gales, se depararam com uma descoberta fascinante: um túnel oculto. Uma simples olhada no túnel deixou claro que ele existia há bastante tempo. O túnel, com cerca de 1,20 m de altura, corre ao lado do rio Andedy e provavelmente passou despercebido por séculos. O interessante é que este túnel está situado bastante perto da abadia de Tintern, um mosteiro gótico fundado por monges cistercienses em 1131. É possível que os monges utilizassem esta passagem ou que desempenhasse um papel na vida diária da abadia. No entanto, o propósito exato do túnel e sua extensão permanecem um mistério. Poderia ter sido parte da infraestrutura da abadia, ou talvez estivesse relacionado às ferrarias e fornos locais que estiveram ativos até que o rei Henrique VIII dissolveu os mosteiros no século XVI. Para aumentar o mistério, não há registros históricos da construção do túnel. O Serviço de Meio Ambiente Histórico do governo galês, KDW, foi contratado para realizar mais investigações arqueológicas. Esses estudos podem levar anos para serem concluídos, e mesmo assim, o verdadeiro propósito do túnel pode permanecer um segredo, o que aumenta seu ar de mistério. Número 2. Uluru. Foi revelada uma vista impressionante e única de Uluru, graças ao primeiro drone autorizado a voar no Parque Nacional Uluru Kata Tjuta, localizado no território do norte da Austrália. Este material inovador, criado em colaboração com a Voyages Indigenous Tourism Australia, a administração do Parque Nacional Uluru Kata Tjuta e o Comitê Consultivo de Cinema e Fotografia, oferece uma perspectiva incomparável deste monumento emblemático. Andrew Williams, diretor executivo da Voyages, expressou sua gratidão aos proprietários tradicionais por seu apoio ao mostrar esta visão exclusiva de uma das maravilhas naturais mais extraordinárias do mundo. Uluru, anteriormente conhecido simplesmente como A Rocha, tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os habitantes indígenas da região. Este antigo monólito, que se estima ter cerca de 600 milhões de anos, se estende por cerca de 3,5 km de comprimento e se eleva a 340 metros acima do solo. No entanto, o que se vê é apenas a ponta do iceberg. Uluru se estende a uma profundidade estimada de 5 a 6 quilômetros abaixo da superfície. A publicação deste vídeo com um drone não só oferece uma vista impressionante, mas também visa inspirar os viajantes da Austrália e de todo o mundo a testemunhar a impressionante beleza de Uluru pessoalmente. Número 1. O material mais resistente que o concreto. David Stone, um estudante de doutorado, estava experimentando com pó de aço residual quando se deparou com um material inovador. Esta nova substância, chamada Ferroc, não é apenas ecológica, mas também mais resistente e econômica do que o concreto tradicional. O nome Ferroc vem de seu ingrediente-chave, a rocha ferrosa rica em ferro. O que torna o Ferroc realmente especial é sua impressionante resistência e seus benefícios ambientais. É composto em 95% por materiais reciclados, incluindo pó de aço e sílica de vidro triturado. Quando esses materiais são misturados e se solidificam, o ferro do pó de aço reage com o dióxido de carbono para formar carbonato de ferro. Esta reação não só fortalece o Ferroc, mas também captura o dióxido de carbono, tornando-o um material carbono negativo. O concreto, um dos principais contribuintes para as emissões globais de dióxido de carbono, representa até 8% delas. Ao substituir o concreto pelo Ferroc, poderíamos reduzir significativamente essas emissões, o que representaria uma grande diferença para o nosso planeta. Além disso, o uso de Ferroc pode ajudar a resolver o problema da eliminação de resíduos industriais.
convertendo potenciais contaminantes em recursos valiosos. Embora o ferroque ainda esteja em desenvolvimento, ele promete criar cidades mais ecológicas e resilientes no futuro. Por agora, as pessoas podem esperar com entusiasmo o potencial deste material inovador e seu impacto positivo no nosso meio ambiente. Qual dessas descobertas surpreendentes chamou mais sua atenção? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Deixe seu like e continue por aqui assistindo a mais vídeos. Cuidem-se, pessoal!